José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso de número 36. No episódio de hoje vamos falar sobre Barnabé, um homem que sabia encorajar. Eu sou Carlão Almeida e esse é o seu podcast, No Caminho. Seu nome verdadeiro era José, mas os apóstolos o apelidaram de Barnabé, que significava encorajador, descrito lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, verso 36. Ele foi uma das pessoas que venderam propriedades e entregaram o dinheiro para ajudar os necessitados. Barnabé encorajava aqueles que criam em Jesus, até mesmo um homem que perseguira cristãos até a sua conversão. Outros cristãos não quiseram conversa com aquele tal de Saulo. Por isso, Barnabé o levou aos apóstolos para analisar o encontro daquele homem com Cristo. Com tal encorajamento, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor, conforme descreve o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, no verso de número 28. Quando a igreja em Antioquia se expandiu rapidamente por causa da conversão dos gentios, a igreja de Jerusalém enviou Barnabé até lá. Quando ele viu as evidências do favor de Deus em relação àquele povo, começou a encorajar os novos cristãos a se manter fiéis ao Senhor. Isso lá descrito em Atos 11, 24. Aquele homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, conduziu um grande número de pessoas a Deus. Precisando de ajuda, Barnabé mandou chamar a Saulo. Os dois trabalharam juntos por 1 ano em Antioquia, onde os cristãos passaram a ser conhecidos por este nome pela primeira vez. Mais tarde, os dois foram escolhidos como os primeiros missionários da igreja. Saulo, que depois veio a adotar o nome de Paulo, assumiu aos poucos a liderança. Com o tempo, a equipe formada por Barnabé e Saulo passou a ser conhecida como Paulo e seus companheiros, lá em Atos 13, 13. Isso não significa que Barnabé havia perdido a sua coragem. No concílio de Jerusalém, em Atos 15, Barnabé defendeu um evangelho cristão simples, sem legalismo. No entanto, até mesmo ele tinha seus momentos de fraqueza. Quando Pedro parou de comer com os gentios em Antioquia por causa do que os legalistas judeus podiam pensar, Barnabé o acompanhou. Mais tarde, Paulo falaria duramente contra essa atitude dos companheiros. Na segunda viagem missionária, Barnabé sugeriu que seu jovem primo Marcos os acompanhasse. Quando Paulo rejeitou a ideia, ele e Barnabé se separaram. Isso está escrito lá em Atos, no capítulo 15, dos versos 36 ao 41. Apesar disso, Barnabé continuou a encorajar e orientar Marcos até o dia em que Paulo pediu a ajuda do jovem, lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, 11. Barnabé provou ser uma pessoa capaz de confortar os outros, pois foi um encorajador até o fim. Assim como foi com Barnabé, o propósito de Deus é ministrar ao seu coração ou usá-lo para encorajar aos outros. Deus é para nós o que somos para os nossos filhos. Ele é a nossa rocha, refúgio, proteção. Ele é quem nos ergue a cabeça quando estamos cabisbaixos. Ele se aproxima de nós na angústia, nos abraça, conforta e anima, enxuga as nossas lágrimas. Enfim, Ele é o Consolador. Em João, nos capítulos de 14 a 16, Jesus identifica o Espírito Santo como Consolador. Em português, a palavra é Consolador. No grego, idioma no qual a Bíblia foi escrito, a palavra é Paracaléu. Para igual ao lado de,
aléu igual a chamar, ou paracaléu, chamar ao lado de, para apoiar, sustentar, etc. Na época em que viveu Jesus, esta palavra era usada como um termo técnico para descrever um advogado numa corte grega, alguém designado para apoiar e defender um acusado. Com o passar do tempo, esta palavra passou a significar alguém chamado para ajudar, aconselhar, sustentar, apoiar, encorajar. Esta é uma das grandes obras do Espírito Santo em nossa vida. O encorajador é aquele que continua o ministério de Cristo aqui na terra, apoiando, ajudando, motivando e dando poder aos que creem no Senhor Jesus Cristo. Foi isso que Paulo quis dizer em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, nos versos 3 e 4, quando ele escreve: Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem com alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Aqui, Deus é chamado de o grande consolador, encorajador. Ele nos consola em nossas tribulações, para que sejamos consoladores e encorajadores de outros que estejam passando por angústias. Devemos ser paracaléus, abraçando as pessoas, enxugando suas lágrimas, chorando com elas, orando, lendo a Bíblia e segurando a mão dos irmãos. Pense nisso e coloque em prática. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a paz.